Beleza, vou fazer aqui igual aquele programa BATV antigamente, apresentado por Cátia Guzzo. Futebol. Qual participação? Vamos lá. Qual participação, Gela? Você comentou no início que as operadoras tiveram coragem de exigir a coparticipação nos planos. Eu queria que vocês definissem aqui, Gela, definissem a coparticipação, que eu imagino ser diferente, a coparticipação, eu imagino que seja na utilização, é diferente de você de ser contributário ou não contributário o plano, né? Queria que você definisse e por que isso é importante no controle da sinistralidade. Ok. Né? Eu adoro falar desse assunto. Tá? Bom, a coparticipação, certo? Ela é um radar na paralela, ok? Quando o cara tem a coparticipação, ele passa a consumir com mais educação. A coparticipação é um valor fixo ou variável que o beneficiário paga, certo? Após o consumo, não na hora, ok? A operadora, ela manda depois a fatura no aplicativo desta pequena empresa ou desse indivíduo. A coparticipação, ela pode existir sob consultas, exames, ela não existe percentualmente sob internação. Algumas operadoras trabalham com o que a gente chama de franquia. Então, você vai ser internado 1 mês, 2 meses, você vai pagar ali pelaquela internação. Exemplo de algumas operadoras aí, R$200, R$250. Então, não é proporcional ao gasto, né, necessariamente, né? Não, nem pode, isso é proibido por lei, porque se você for... A coparticipação faz com que o plano de saúde caia entre 20% e 40%. Ok? Então, se você pegar um cara, certo, que economizou, né, no plano de coparticipação R$700 por mês, tá? Ele vai economizar em um ano 8.400. E ele nunca vai gastar 8.400 de coparticipação naquele ano. Tá? Então, a coparticipação, ela traz consigo... Agora, é muito mais fácil. É que vem, né? O péssimo corretor, né? O cara que se diz corretor, né? E que assistir uma palestra de meia hora e quer dizer que quem tem plano de saúde, aí ele quer vender o que é mais fácil, né? Agora, o cara tem que entender um pouquinho de que no análise ano, análise é ano. Ele pode até no mês X gastar um pouco mais, mas na análise de ano vai ser. Agora, a gente aqui, né? Eu e Paulinho sempre nos bastidores conversando, tá? Para definir o seguinte, claro, se você tem uma pessoa, né, com maior idade, você tem problemas crônicos, você tem um TDAH e tal. Então, situações crônicas evidentes, para esse beneficiário, a tendência para ele é querer um plano sem coparte. Mas a coparte hoje corresponde já a 53% do mercado. Entendeu? Os planos sem coparte, 39%. E os planos com franquia, 6%, 7%. Entendeu? Então, você veja a importância disso. Aí, né, quando você vai dizer, Lázio, e por que isso faz cair a sinistralidade? Eu posso comparar, para você me responder essa pergunta, a coparticipação, como no seguro de automóvel, a franquia, ele vai tomar um pouco mais de cuidado ali para não ter qualquer batidinha, para utilizar melhor o seguro do carro, ou não tem nada a ver? Pode, claro, tem tudo a ver. Só que a coparticipação, ela é mais frequente. Tá? Ela é mais frequente, ela é contínua do seu dia a dia. É para ele não utilizar sem necessidade, é isso? Não é sem necessidade, até porque, tá, ele precisa fazer prevenção. Certo. É o que Paulinho traz da questão da prevenção. Agora, a educação é a chave. E aí, tá, por isso que eu uso o exemplo do radar, né? Porque o cara está ali a 100, 120, pô, tem um radar, vou pagar a multa, então eu tenho que diminuir. Ok? Então, a chave quando você vai trabalhar com a participação, e aqui eu estou com minha pesca aqui para mostrar para vocês a importância disso. Ou seja, a economia anual é muito maior, tá? Reduz o uso desnecessário para o uso consciente, evita consultas, exames repetitivos, diminui fila, demora no atendimento, né? Menor sinistro empresarial, menor pressão no reajuste, né? E seguros aumentos a longo prazo, eles vão cair. Então, você tem maior chance de manutenção do contrato, você não vai perder o contrato porque o sinistro não está alto. Você veja a montanha de benefícios que uma coparticipação traz. Agora, as pessoas precisam ter coragem, né, Paulinho? Para quando vender, fazer consultoria decente. Né? Corretor, faça consultoria decente. Consumidor, pense no ano, não pense no mês. Né? Porque até assim você vai ter... anual, né? Ou algumas vezes até em 2 anos, né? E um ponto que, assim, ó, até dá para trazer um pouquinho mais de polêmica aqui nesse tema. Eu gosto de falar, principalmente com ele, que a gente toma um ar e fica uma coisa bem interessante. Se depender de mim, eu vou inflamar. Mas vamos agora olhar na perspectiva também do indivíduo, né? Você tem muitas pessoas que, assim... para ter um equilíbrio, não só um equilíbrio financeiro, não é questão do equilíbrio financeiro do indivíduo, mas justamente na educação financeira. 56. Né? Da educação financeira. Algumas pessoas falam, poxa,
É como se assim, eu não entendo de coparticipação. A gente, obviamente, o nosso papel é esse, né? De mostrar por quê, o que é, etc. Mostrar algumas vezes contas, etc, né? E fazer o seguinte, porque assim, ele fala, não, eu vou pagar R$2.000 por mês, mas com coparticipação, pô, eu vou pagar R$1.500, beleza? Ah, mas é porque existe uma variação, eu não sei quanto eu vou pagar, eu preciso ter essa previsão, eu preciso saber que eu vou gastar tanto por mês e que não vou gastar mais nada nisso, e fica muito difícil, etc. Aí a gente, eu falo assim, alguns até que eu já conversei, primeiro a questão financeira, né? Que a gente fala, poxa, eu te digo assim, você vai ter no mínimo, 2 mensalidades sem pagar. Como assim? Eu falei, essa economia que você vai fazer? Mesmo você utilizando de forma moderada, você vai ficar uns 2 meses que você vai conseguir guardar. Eu sei que é difícil para algumas pessoas guardar esse dinheiro. Eu ia gastar 2.000, vou pegar esses 500 e vou guardar. É difícil para algumas pessoas. Eu sei, entendo. Surgem outras coisas, eles terminam gastando, mas eu falo assim, você vai ter uma economia de 2 parcelas, 2 mensalidades. Tá bom? Ah, não, mas e se eu tiver alguma complicação? Eu falei, algumas seguradoras oferecem também uma limitação. Então, você sabe que não vai passar de X reais por mês a utilização desse tipo de coparticipação. Beleza? Não vai ser um gasto. Uma pessoa não vai. A contribuição excedente dela não é absurda. Né? Não é absurda. E outra coisa, eu entendo que para ela vai ser terminação um pouco mais complicada, porque, queira ou não, você, quando for utilizar, você vai querer. Hoje é muito mais simples, né? Antigamente era mais complicado, mas hoje você tem aplicativo, todo mundo fica no celular o dia todo. Né? Então, no aplicativo, você sabe quanto você gastou e depois já tem um discriminado o valor certinho ali do lado. Então, você sabe. Hoje, então, a simplicidade de você saber entender com quem você gastou e lá tá o valor, já fica mais simples. Então, assim, você tem uma certa utilização. Algumas pessoas resistem muito a isso. É porque se acontecer uma coisa, e se eu precisar, e etc. Fala, ó, a utilização vai acontecer. Se você consegue precaver isso, ótimo. Outro ponto, você conseguiu diminuir muito, não só a utilização errada, mas fraudes, etc. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa gastava lá, como se fosse, que a gente sabe muito bem, já discutiu em outros podcasts aqui, que um plano de saúde é um cartão de crédito sem limite. Uhum. É um cartão de crédito sem limite. Aqui você não compra importância segurada. Igual você tem no carro, no automóvel, e etc. Outro seguro de vida, que você tem um limite da importância segurada. Seguro de saúde você não tem. Até deveria ter, né? O modelo em outros países tem. Tem. E simplifica muito mais até o acesso, né? Existe até... É uma outra pauta. Existe até um acesso, mas assim... Então, eu acho que a coparticipação... Hoje, algumas empresas trabalham na coparticipação até parcial. Então, não tem um produto zerado. Não está homologado na Agência Nacional um produto sem coparticipação. Existe o coparticipação. Então, qual é o parcial em terapias? Então, zerado não, terapias ou internação. Então, assim, a parte interessante do mercado é que algumas seguradoras estão pensando, cada uma até bacana de forma diferente da outra, em certos de você conseguir modelar o que mais ajusta. E qual a consequência disso? Poxa, você terá produtos com preços mais equilibrados, algumas vezes mais atrativos, e vai proporcionar para você até, quem sabe, uma mudança de operadora, e etc. Agora, só para finalizar essa questão da coparticipação, o meu plano tem coparticipação, o meu tem. Sim. Eu falo, não vale muito a pena você ter um plano de coparticipação em casa, e expliquei isso para minha mulher que também pensava, mas eu queria saber, eu não queria ter surpresa. Eu falei, não existe surpresa. Existe? Você vai ter um custo, quando a gente for utilizar, vai ter, mas te digo, eu falei isso, você e meu filho, a gente gasta X sem coparticipação. A gente vai ter um desconto muito grande. Eu falei, você vai gastar R$700 de coparticipação no mês, a gente? Eu falei, então não existe. Daniel, financeiramente. deixa para...